Aleluia. Vamos dar início à nossa live de hoje. Eu creio que vai ser uma grande bênção. E aí, gente, vai entrando aí, vai divulgando, chama mais gente. Creio que vai ser poderosa a nossa live hoje. E aí, irmãos, vocês estão me ouvindo bem? Como que tá o som aí? Estou fazendo um teste com fone de ouvido aqui para ver se fica melhor o som. Dá um joinha aí quem está me ouvindo. O som tá bom? Como que tá? Aleluia. Amém, queridos. Hoje o tema da nossa live é saindo do desemprego. E eu preparei um e-book também do conteúdo dessa live que eu vou estar entregando para todos que forem lá no site que eu criei agora. Tá aí fixo o comentário, rafaelalmeidaplay.com. Você vai preencher o cadastro lá e vai baixar o e-book dessa live. E tem outros materiais também para compartilhar com vocês. E já antecipando que semana que vem eu vou fazer uma semana inteira de lives com o tema Revolução nos Negócios. E eu creio que vai ser poderoso porque eu vou entrar realmente no assunto, tanto que está abordado no meu curso, quanto muitos testemunhos, dicas, ideias, estratégias. E na verdade daqui até dia 5 eu vou fazer live todos os dias durante a semana, só no final de semana que não. Então participe, creio que vai ser poderoso, vai ser uma oportunidade para a gente estar junto, para eu poder ser bênção na sua vida, poder de alguma maneira estar te incentivando a viver o melhor de Deus, poder te instruir, poder compartilhar a palavra de Deus, poder ser bênção, compartilhando experiências. E se tem algo que eu vivi e sei, eu estou aqui para entregar de graça, pela graça, para abençoar vocês. Amém? E também essa live vai ficar salva no meu canal, lá no Rafael Almeida Play no YouTube, e vai ficar no IGTV aqui no Instagram também. Então você vai poder ouvir depois, compartilhar com mais gente. Creio que realmente o Senhor está nos dando oportunidades para ser bênção, usando a internet realmente para marcar a vida de pessoas. E o meu alvo é só esse, poder ser um instrumento útil nas mãos de Deus para abençoar os irmãos. Amém? Deixa eu entrar no conteúdo da nossa live, comentar um pouco aqui os irmãos primeiro, a Juliana, a Divina, tem um pessoal da célula que está entrando aí também, Vone Santos, Batista, Vanessa, top, Eliese, glória a Deus, irmãos, a célula do Sudoeste está conectada. E se os irmãos tiverem dúvidas, perguntas, vão me mandando aí também, que eu quero respondê-las hoje aqui durante a live para você. Amém, irmãos? Vamos lá. Então, o tema da nossa live, saindo do desemprego, como eu disse, eu preparei o e-book. Se você quiser o e-book dessa live, é só você se cadastrar aqui no meu site, que eu fixei o comentário, Rafael Almeida Play, inclusive para participar da semana que vem desse evento que eu vou fazer digital, uma semana de encontros online, rafaelalmeidaplay.com. Você se cadastra lá, você vai poder participar. Eu criei grupo no Telegram, criei comunidade no Facebook, criei um site, vamos ter encontros todos os dias, tem material que eu vou divulgar, que eu vou distribuir, tudo lá nesse site que você pode se cadastrar. E eu creio que realmente o Senhor separou um momento para virar uma chave, para nos fazer entrar num novo nível de fé e de percepção daquilo que Ele pode fazer por nós, amém? Então, hoje, do tema saindo do desemprego, eu gosto de primeiro, antes de começar a já dar as soluções, eu gosto de lembrar realmente cada um do porquê das coisas. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer aqui para você que está procurando um emprego, ou você que está querendo trocar onde você está trabalhando, ou se você é empresário, e o porquê das coisas. É importante você saber quais são os motivos que você tem por trás das suas ações, das suas necessidades. Então a primeira pergunta que eu quero fazer é justamente essa: por que eu tenho que arrumar um emprego? E eu gosto sempre de explicar isso, o que é a definição de motivação.
É que motivação são os motivos que te levam para a ação, que te levam a agir. Se você não sabe desses motivos, se você não tem clareza quais são eles, se você não percebe o porquê das coisas, é muito frágil a sua atitude. Qualquer coisa faz você parar. E você vai ficar o tempo todo precisando de outras pessoas para te lembrar que você tem que fazer as coisas. Mas quando você sabe o motivo pelo qual você está fazendo o que você tem que fazer, então ninguém precisa intervir, ninguém precisa ficar intrometendo nisso, você simplesmente vai lá e faz. E infelizmente muitos irmãos, às vezes, eles esquecem o porquê das coisas. E aí ele precisa ficar se motivando o tempo todo com uma empolgação exterior, buscando esse motivo. Mas vamos lá, então primeiro eu quero te lembrar, qual que é o motivo que você tem para procurar um emprego? Às vezes você tem que sustentar a família, você tem que pagar estudos, você está querendo prosperar, você está querendo sair do nível que você está para um nível mais elevado. Ok, os motivos são muitos, mas é importante que você saiba quais são os seus. Tem um monte de gente que trabalha, cada um tem a sua razão, você tem que saber a sua. Por quê? Porque baseado nessa razão, você vai parar de dar desculpas, de dar justificativas, de murmurar, de colocar culpa em outros e simplesmente você vai fazer o que tem que ser feito. Então a primeira pergunta é: por que eu preciso arrumar um emprego? Quais são os motivos que eu tenho para arrumar um emprego? E quando você lembra disso, você então faz o que tem que ser feito. A segunda coisa que eu quero te falar é que tipo de emprego que eu vou procurar. Uma outra barreira que muitas pessoas têm é esse: não sabe qual é o emprego, em qual área que vai atuar, não sabe ao certo para que ele vai se dispor o seu tempo, que ele vai realmente ter encargo, que ele vai dar o melhor, para fazer o que da vida. Então a falta de clareza da área de atuação faz ou você dar tiro para tudo quanto é lado, ou também o inverso, você escolher só uma área e ficar só naquilo ali, e sendo que você poderia atuar em outra área. Então a primeira coisa é isso, a área desejada, que talvez você está procurando, nem sempre é o que você tem que procurar. E é um paradoxo aqui, presta atenção aqui que eu quero te falar. Porque vamos supor, você está procurando um cargo de liderança, de gerência, de gestão, mas você não está encontrando. E aí, o que você vai fazer? Vai ficar parado esperando? Vai ficar parado reclamando da vida e tudo mais? Não, você vai se adaptar, você vai achar uma posição numa empresa que vai permitir que você cresça e conquiste essa posição de liderança que você está querendo, e você vai aceitar a oportunidade que eles estiverem te dando lá hoje. Então a primeira coisa que você tem que entender quando você vai definir qual que é o tipo de emprego que você tem, é que você tem que fazer isso baseado numa visão de longo alcance. Então, alguns pontos aqui que a sua visão deve contemplar. Quando você olha, analisa uma oportunidade de emprego, quando você decide em qual área você vai atuar, você tem que conseguir enxergar tudo o que está diante de você relacionado a esse assunto. Então, a primeira coisa que você deve avaliar quando você então está querendo escolher uma área de atuação, a primeira coisa é: qual é o propósito de Deus na minha vida? Será que Ele tem um propósito para mim nessa empresa? Qual que é o propósito? Onde que Deus quer me usar? De que forma que o Senhor pode me abençoar através desse negócio? Outra coisa que você deve analisar: qual que é a oportunidade de crescimento dentro dessa empresa? Como que eu vou poder avançar? Como que eu vou poder romper nesse negócio? Como que eu vou poder realmente contar com a graça e o favor de Deus para virar tudo que Deus quer que eu seja, para fazer tudo que Deus quer que eu faça? E de que forma que realmente eu vou ficar feliz fazendo isso, trabalhando nesse lugar? Porque não compensa você ir trabalhar num lugar infeliz só pelo dinheiro que ele vai te dar. Você está me ouvindo? Às vezes as pessoas esquecem disso, Você só tem uma vida para viver. Passando disso, a Bíblia diz que é 70, 80 anos, depois disso é canseiro, enfado, e aí depois vem a eternidade, o juízo, vem o milênio, aquela coisa toda. Então, enquanto você está aqui, olha aqui, querido, não vale a pena você gastar os seus dias trabalhando num lugar infeliz, chateado, abatido, que você sai de casa todo dia arrastando a perna para ir para lá e não desfrutando da vida que você tem. Então você tem que orar para Deus, te dar a felicidade para você trabalhar onde você está, ou abrir uma porta no lugar onde você realmente vai ser feliz. Então essa é outra coisa que você tem que avaliar.
a terceira coisa, então a primeira é qual que é o propósito de Deus, a segunda é qual que é a oportunidade que eu vou ter de crescer, a terceira é qual que é a oportunidade que eu vou ter de aprender. Como que eu vou aprender nessa nova empresa, nessa nova posição, o que isso vai agregar para o meu currículo, para a minha carreira, onde que eu posso chegar trabalhando nessa área, porque tem empresas que têm grandes planos, né, de compartilhamento de experiência, né, de transmissão de conhecimento, onde você trabalhando ali você vai se desenvolver, você vai entrar de um jeito e não vai sair da mesma forma, porque você vai adquirir conhecimento. E conhecimento expande visão, conhecimento faz com que você avance, cresça. Né? E a última coisa é a última coisa, então presta atenção. Você tem 4 coisas para avaliar. A primeira é qual que é o propósito de Deus, a segunda é qual que é a oportunidade de crescimento, a terceira qual que é a oportunidade de aprendizado e só em último lugar qual que é a oportunidade de ganhos. Aí você fala assim, não, mas peraí, não tem sentido, eu trabalho para ganhar dinheiro. Como que eu não vou avaliar o dinheiro primeiro? É porque é o que eu estou te falando, é um motivo muito superficial você trabalhar só pelo dinheiro. Se você trabalha só pelo dinheiro, você não vai encontrar felicidade, você não vai cumprir o propósito de Deus e você não vai crescer, não vai aprender. Então o dinheiro ele não tem que ser o primeiro fator de decisão. Mas infelizmente muitos irmãos estão avaliando oportunidades apenas pelo ganho financeiro inicial. Ou seja, presta atenção porque é importante você entender isso daqui. Você está procurando um emprego. Aí eu te pergunto, quanto de retorno você vai dar para essa empresa que está te contratando? A empresa vai te contratar, ela vai te dar um recurso todos os meses, ela vai trocar em trabalho. Você vai destinar uma parte do seu tempo para trabalhar para essa empresa. Eu quero saber, além disso, que mais você vai dar de retorno? Porque o ganho que você vai ter é intimamente proporcional ao retorno que você traz para essa empresa. Agora, se você entrar lá para fazer o básico, o que qualquer outro funcionário faria, aí o seu ganho é literalmente o salário que eles estão dispostos a pagar. Agora, se você tem planos de ganhar mais, aí vai depender de um outro tipo de atitude sua, um outro tipo de postura, um outro tipo de imposição do seu perfil, dos seus alvos, do propósito de Deus e de tudo que você está disposto a fazer para crescer dentro desse negócio. Então, eu sou suspeito de falar porque eu trabalhei muito pouco como funcionário tradicional, vamos colocar assim, né? Eu tenho pouquíssima experiência trabalhando para os outros, mas eu trabalhei 16 anos numa mesma empresa. Mas aí você falou, mas você trabalhou na mesma empresa, mas não era funcionário deles? Não, eu nunca me vi assim, entendeu? Eu era funcionário, porque eu era um vendedor, depois virei monitor, supervisor, gerente, mas eu nunca me vi dessa forma. Eu sempre me vi como uma empresa, como um negócio. Eu me via como alguém que, se eu não trabalhar para crescer, para aprimorar ferramentas, estratégias, para desenvolver todo o potencial, para que eu seja realmente tudo que eu puder ser dentro dessa empresa, só quem vai perder com isso sou eu. Então eu me posicionei como se eu fosse já um empresário, mesmo trabalhando de funcionário dentro de uma empresa. E aí o que aconteceu? Inevitável, o crescimento veio. Comecei como vendedor, fiquei 5 anos como vendedor, não aceitei me tornar líder antes, gerente, monitor, supervisor, nada, porque eu queria focar só nas minhas vendas, mas a partir do momento que eu estabeleci que eu queria avançar, a oportunidade não faltou, e aí eu comecei a crescer, né, a ter esses níveis de liderança, até virar com 23 anos de idade representante dessa empresa em 5 estados e ter aí umas centenas de funcionários. Então o que você tem que entender é que se você trabalhar só por causa do dinheiro e com um alvo único e exclusivo em ganho financeiro, você pode ganhar dinheiro, mas o problema é que você perde o resto, entendeu? Você ganha o dinheiro, mas corre o risco de perder a vida, a felicidade, de ter desfrutado realmente de sua vida. Você corre o risco de perder sua família, porque focado em dinheiro, você faz tudo em função dele, inclusive esquecer do resto das coisas. E aí as pessoas que vivem em função de ganhar dinheiro exclusivamente, elas acabam perdendo aquilo que tem valor. Então saiba fazer essa separação. Dinheiro tem preço. Pessoas têm valor. O propósito de Deus para a sua vida tem valor. Uma família abençoada tem valor. Então não troque aquilo que tem valor pelo que tem preço. Eu fico chocado de ver, irmãos, que a primeira oportunidade que tem de ganhar um pouco mais, a primeira coisa que faz já é diminuir o ritmo na igreja, o envolvimento na obra de Deus, diminuir o tempo que dá para a família, diminuir a qualidade de vida,
Ou seja, o que ele está dizendo? Que o dinheiro, para ele, vale mais do que todas essas coisas. Vale mais do que um chamado ministerial, vale mais do que um ministério realmente vivido diante de Deus, vale mais do que relacionamentos, vale mais do que família. Por quê? Porque agora ele tem que focar em ganhar dinheiro. Então você nunca deveria largar algo que tem valor por causa de algo que tem preço. Então avalia isso, medita nisso. Né? Eu creio que Deus te colocou aqui hoje para assistir, porque Deus quer falar com você. Né? E eu sinto claramente no meu espírito isso. Né? Vamos mudar o conteúdo aqui já de natural para espiritual. Sinto claramente da parte de Deus. Porque tem pessoas que estão aqui me ouvindo agora e que têm trocado aquilo que tem valor pelo que tem preço. Mas Deus está te chamando a atenção, te colocou aqui para me assistir hoje, para te fazer meditar nisso. Não vale a pena você gastar sua vida em busca de coisas que o ladrão pode roubar, que a ferrugem pode corroer. Não, você tem que gastar sua vida para guardar, para proteger, para nutrir aquilo que tem valor e que o Senhor te deu. E que o dinheiro não vai comprar para você. Ah, pastor, mas e o dinheiro, como que eu faço? Não, como que eu posso falar? Não é para você esquecer ele. Não contabilize ele como sendo um fator que vai determinar se você foi feliz ou não. O tanto de dinheiro que você tem, ou teve, ou ganhou, não vai determinar o nível de felicidade que você desfrutou. Você está entendendo isso? Essa é uma frase boa para colocar nas redes sociais. O tanto de dinheiro que eu tive, tenho e terei nunca vai determinar o nível de felicidade que eu desfrutei. Profundo isso, hein? O que é isso? Então, se o dinheiro, se as coisas materiais, se o carro, casa, essas coisas, são tudo coisas, como que eu posso dizer? Que a Bíblia mesmo diz, estão entesouradas para o fogo, né? que tem preço. Por que você vai deixar de valorizar aquilo que o Senhor agrega valor e é Ele que se encarrega de te entregar, de cuidar, de proteger, de abençoar? Então, avalie isso, meu irmão. Se você está preocupado pura e estritamente com a questão financeira, eu quero te encorajar. Muda os seus olhos. Coloca agora seu foco naquilo que tem valor. E o Senhor te deu uma família, o Senhor te deu amigos, o Senhor te deu uma igreja, o Senhor tem um chamado para a sua vida, tem um propósito para a sua existência, e não vale a pena você se vender por nada que te tire disso. Amém? Glória a Deus. Vamos avançar? Próximo ponto que eu quero decidir com você. Então, primeiro, pastor, mas ok, aí chegou mais de uma proposta diante de mim e eu tenho que tomar uma decisão. Como que eu vou decidir sobre qual emprego que eu vou aceitar? Essa é uma outra dúvida que muitos irmãos têm e que constantemente eles me pedem ajuda. E aí, então, vou lá. Alguns pontos que eu pontuei aqui para você, são 5 pontos. Primeiro, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Primeira coisa, olha aqui para mim, jamais decida olhando com olhos naturais, mas sempre olhe pelos olhos espirituais, ande pelo sobrenatural. Ah, pastor, é difícil demais isso. Pois é, bem-vindo ao clube, é difícil mesmo. Por que eu estou te falando isso? Porque tem coisas que você não sabe, você não tem todas as informações. Deixa eu dar um testemunho para você aqui, olha para mim. Teve um dia, eu estava com a minha empresa e ela estava já rompendo, as coisas estavam melhor, Deus já tinha feito milagres, eu já estava andando no carro dos meus sonhos, né? Tudo já estava se encaixando para que eu visse meus alvos, né, de prosperidade, de casa própria, de férias, tudo isso realizado. E aí então surgiu uma outra oportunidade de negócio, onde eu já estava metendo as caras e eu já ia cair para dentro para ser sócio num outro negócio, e eu ia ganhar muito dinheiro, ia ser um negócio assim, ia dar uma guinada na minha vida. Só que aí eu confesso para os irmãos, eu estou aqui como quem errou e estou te dando uma dica, não vá por esse caminho. Eu coloquei os olhos só no natural, no dinheiro, na oportunidade. Uau, eu ia ser sócio de um cara bilionário, eu ia ter uma oportunidade de ganhar rios de dinheiro. Segundo o cara, eu não ia ganhar menos de 1 milhão no primeiro ano, e ele me queria morando no mesmo condomínio fechado que ele não tinha sócio que não morasse lá. Então assim, eu fiquei deslumbrado com isso, mergulhei de cabeça no negócio e nem orei, para falar bem a verdade para você, porque a gente tem uma falsa impressão de que se a bênção é grande demais, é claro que é de Deus. Uau, olha o tanto de dinheiro, como que não vai ser de Deus um negócio desse? Diabo não dá dinheiro para ninguém não, né? Eu já vi muita gente falando isso para mim, e assim eu fiz,
não consultei o Senhor e estava metendo as caras. Foi necessário, então, Deus me guardando na sua enorme graça, e não querendo me deixar errar, e porque eu era empresário, discipulador na igreja, tinha um chamado para ser pastor, mas eu estava me afastando desse chamado por causa do dinheiro. E aí então Deus manda uma profeta, mulher de Deus ungida, trabalhava lá na rádio, na VFM, a locutora Cléo Vinha, que de vez em quando conecta aí conosco no Instagram também, a irmã amada, e ela veio como profeta realmente para falar, Deus me mandou te falar isso, e ela descreveu tudo, o que eu estava fazendo, como que foi a reunião com esse empresário, com os diretores juntos, ela descreveu tudo que estava passando pela minha cabeça e que Deus estava me dando um alerta que não queria que eu fosse por esse caminho. E para terminar, ela deu o veredito, ela falou, essa porta não é Deus que abriu, e se você entrar por ela, ele está saindo hoje disso, né, da sua vida, dos negócios. Então você vai ter seus negócios, você vai ganhar muito dinheiro lá, mas não é Deus que vai te dar. Tá doido? Só de pensar num negócio desse já dá uma angústia terrível. Falei, eu não quero ganhar dinheiro que não é Deus que está dando, não. Mas aí eu falei, então peraí, Deus tem que falar com a minha esposa, eu não posso tomar uma decisão dessa sem falar com a minha esposa. E aí chamei minha esposa, a profeta repetiu tudo para ela, Deus confirmou no coração da minha esposa, e aí então eu falei, ok, então agora eu tenho que orar, porque se Deus falou com a profeta, falou com a minha esposa, e eu não sou a mula, Deus vai falar comigo também. E aí o que aconteceu? Eu fui orar. Irmãos, foi uma crise louca, literalmente. Por quê? Porque ninguém quer abrir mão de um negócio que vai ganhar rios de dinheiro, vai mudar a vida, aquele monte de promessa megalomaníaca. E aí o que aconteceu? Eu fui orar. E no meio da oração, Deus não falou comigo. E aí então eu falei, ok, quando Deus não fala assim claramente, então eu vou orar as opções e ver no meu espírito o que eu sinto. E aí eu fui orar. Senhor, eu vou entrar por esse negócio, eu vou entrar por essa porta e vai ser bênção e tal. Irmãos, enquanto eu estava orando isso, eu estava na sala lá na rádio, eu quase morri, literalmente. Mas me deu um mal-estar tão grande, me deu um trem tão ruim, fraqueza, dor de cabeça, ânsia de vômito. Não, mas que trem ruim. Aí eu corri para o banheiro, lavei o rosto, parei e fiquei lá, ai que angústia. Aí quando eu melhorei um pouquinho, falei, vamos orar outra opção agora. Aí eu comecei a orar, Senhor, eu vou rejeitar essa proposta, eu vou responder o chamado que eu tenho da parte do Senhor, eu não vou correr o risco de que o dinheiro me tire dos seus caminhos. Pai, eu comecei a chorar de alegria, mas Deus falou tão claramente comigo através dessa percepção, dessa paz e dessa alegria que Ele me deu, que ficou claro. Pronto, eu já tenho a convicção que eu precisava para abrir mão dessa oportunidade de negócio. E aí, para concluir, Deus falou comigo. Depois que eu tinha tomado a decisão, que eu já agradeci o Senhor e falei, aleluia, então pronto, eu vou abrir mão, vou comunicar lá a esse sócio que eu não vou fazer negócio com ele, e eu creio, vai dar tudo certo, o Senhor sabe o que Ele tem para a minha vida. Aí Deus falou comigo, sabe o que Ele falou? Para eu ficar em paz, e eu ouvi claramente Deus falando comigo, e Ele falou, pode ficar em paz, porque você vai ser tudo que eu quero que você seja, você vai fazer tudo que eu quero que você faça, e também você vai ter tudo que eu quero que você tenha. Irmãos, isso foi em agosto de 2013. 7 anos se passaram. E eu posso testemunhar, Deus não deixou faltar nada. Pelo contrário, me abençoou absurdamente. Sou extremamente abençoado. Saí do país várias vezes que eu nunca tinha saído antes, mesmo ganhando mais dinheiro. Né? Deus fez milagres. Moro onde eu sonhava morar hoje. Meu casamento está na melhor fase da minha história. No meu ministério cresci assustadoramente. Né? Hoje tem uma rede enorme. Virei pastor, né? Depois disso. Virei obreiro, depois virei pastor. Né? Então estou aqui hoje com a rede de 1.248 membros, 102 células. Então olha o tanto que Deus fez na minha vida de lá para cá. E aí um outro detalhe básico é que eu liguei para o sócio para falar para ele. Falei, olha, infelizmente eu não vou poder continuar com esse negócio com você, eu vou rejeitar sua proposta, vou sair do negócio. E aí, no primeiro a reação dele, ele, como assim? Você teve alguma outra proposta, algum concorrente? O que está acontecendo e tal? E aí eu falei, não, eu vou ser honesto com você, na verdade é porque eu vou ser pastor. E aí eu orei, Deus falou comigo, não é para eu mexer com isso, eu vou ser pastor. Gente do céu, aí ele manifestou os demônios tudo. Então, resumindo, eu estava indo ser sócio de um cara possesso, porque daí o cara ficou nervoso, começou a me xingar, falando, é por isso que eu odeio crente, raça maldita,
povo bitolado, fanático, odeio. Falei, meu Deus, olha isso, eu ia ser sócio do diabo em carne e osso. Então foi um livramento de Deus, porque literalmente eu estava vendendo a alma para o capeta. Então, irmãos, eu quero te falar algo, não deixe o dinheiro decidir como que vai ser sua vida. Não deixe o dinheiro decidir onde você vai trabalhar, não deixe o dinheiro decidir onde que você vai empreender, não deixe o dinheiro ser Deus sobre a sua vida. Você já tem um Deus que não quer ser substituído e nem divide com sociedade com nenhum outro Deus a sua vida. Ele é o Senhor sobre você. É Ele que abre portas que o homem não abre e nem fecha. É Ele que fecha o que o homem depois nenhum vai conseguir abrir. Então é Ele que te coloca dentro da oportunidade, no lugar certo, na hora certa, ao lado das pessoas certas. E você vai viver em paz, sabendo que você vai ser tudo que Ele quer que você seja, vai fazer tudo que Ele quer que você faça e vai ter tudo que Ele quer que você tenha. Amém? Aleluia! Gerou fé do seu coração isso? Então vamos continuar, ainda tenho muito mais conteúdo para você. Só um recado importante, eu fixei o comentário aqui, Rafael Almeida Play, o site que eu criei. Por quê? Porque tanto o e-book do conteúdo dessa live de hoje você vai receber cadastrando lá nesse site, mas você também vai se cadastrar para participar semana que vem comigo da Semana Revolução dos Negócios. É todo um conjunto de estratégias que nós criamos para te ajudar, para dar ideias, para unir você com outros empresários, para fomentar negócios, ideias, abrir portas. Vai ser um negócio poderoso. Muito conhecimento sendo compartilhado. Então, por favor, vai lá no site rafaelalmeidaplay.com e se cadastra lá, tá bom? Vamos continuar. Segunda coisa, como decidir sobre qual emprego eu aceito. Então, primeiro é nunca decidir com olhos naturais, sempre mova no sobrenatural. Segunda coisa, ore até ter convicção plena. Não é orar assim, Senhor, vai abençoando aí, e se não for para dar certo, que alguma coisa dê errado. Esse não é o tipo de oração correta. Você tem que orar até essa paz vir no seu coração, até essa convicção de que essa é a vontade de Deus, que Ele tem um propósito por trás disso, encher o seu coração de alegria. Qual que é a terceira coisa? Pergunte para Deus e veja o que você sente. Se você vai sentir essa paz ou incômodo, se você vai sentir alegria ou angústia, e vai andando segundo a paz, que a paz em vós é o árbitro. Amém? Quarta coisa, busque conselho com a sua liderança. Não permita que você saia tomando decisão sozinho. Você vai consultar o Senhor e você vai ser um com a sua liderança. Você vai abrir o seu coração, você vai pedir ajuda em oração, você vai compartilhar os detalhes sobre essa oportunidade, mas sem querer vender para eles que é o melhor, mas sim sendo claro e deixando que a sua liderança, as pessoas que falam na sua vida, possam abrir os seus olhos, ou para algo que é da parte de Deus ou que não é. E a última coisa, inclua a sua família nessa decisão. Por quê? Porque se você tomar um caminho que o seu cônjuge não concorda, os seus pais não concordam, você vai ter problema lá na frente. Isso vai causar divisão dentro da sua casa. E um reino dividido não subsiste. Então, por favor, atenta para isso. Você tem que ter unidade. Sem unidade, não rompe. Amém? Vamos avançar. Outra coisa, e como que eu devo agir numa entrevista de emprego? É uma outra dúvida que muitos irmãos me perguntam constantemente. Então a primeira coisa, eu nem coloquei aqui no esboço, mas me ocorreu que agora eu sinto que é da parte de Deus, a primeira coisa que já é você entrar baseado no seu maior diferencial de todos os concorrentes para aquela vaga. Qual que é o diferencial? A sua identidade em Cristo. Então você entra com essa confiança de quem sabe que é filho do rei. Você entra com essa convicção de que você sabe que é o Senhor que peleja as suas batalhas. É o Senhor que luta as suas guerras. É Ele que abre portas para você. Você entra cheio dessa fé e dessa ousadia e entra descansando, sabendo que você não vai entrar onde não é para ser bênção na sua vida e Deus não vai permitir que você fique de fora do que é o propósito dele. Então você entra nessa convicção. Se Deus tem um propósito para mim nesse negócio, eu estou em paz, vai dar certo. E você vai para a entrevista com essa fé. Amém? Aí nas partes naturais da coisa. Então essa primeira dica é espiritual. As dicas naturais, mas que muitos irmãos acabam caindo nelas, porque erram, né? Então a primeira coisa, não minta. Não minta. Fale a verdade. Fale o que sabe, o que não sabe, o que tem, o que não tem. Não minta. Porque o diabo é que é o pai da mentira, você não quer ser filho dele. Mas tem uma historinha que conta de um empresário
que ele estava contratando uma pessoa e ele entrevistou dezenas. E aí, de repente, ele entrevistou um irmão e nessa entrevista ele pergunta para o irmão, no meio das perguntas que estavam ali anotadas para serem feitas, ele pergunta, você sabe mexer na máquina tal, no equipamento tal? E aí o irmão vira para ele e fala, olha, infelizmente eu não sei. Não sei, mas eu quero me comprometer com você. Se você me ensinar, eu vou aprender rápido, vou dar o meu melhor e rapidinho eu vou dar resultado nisso para você. E aí o empresário vira para o irmão e fala, ok, está contratado. Aí o irmão assusta e fala, estou contratado? Por quê? Mas eu pensei que eu ia perder o emprego, porque eu falei que eu não sei nem mexer na máquina, eu acho que é um requisito básico saber mexer nessa máquina. Aí o empresário vai e responde, pois é, seria um requisito básico se essa máquina existisse. Mas ela não existe, eu criei o nome dela, criei essa máquina, ela não existe. Mas o problema é que todos os outros antes falaram que sabiam operar uma máquina que não existe. Ou seja, mentira. E a vaga ficou para quem falou a verdade. Então não entre numa entrevista de emprego falando mentira. Não seja quem você não é, não fale o que você não sabe, não diga que tem o que você não tem. Fale a verdade. E aí você vai ter paz. Se for da vontade de Deus trabalhar lá, não importa se você não tem uma experiência que o outro tem, não importa. É o Senhor que vai mover e vai te colocar lá dentro, amém? Outra coisa, não tenha medo de dizer a verdade, do que você sabe e do que você não sabe. Por quê? Porque alguns irmãos, no meio disso, acabam se criando confusão para si mesmo, né? Então eu lembro de um caso de um irmão que ele foi contratado numa função só para uma empresa e que ele mentiu falando que sabia e que tinha feito curso de como fazer aquilo. E aí, uma semana depois, já foi demitido. Por quê? Porque entrou pelo pior caminho, o caminho da mentira. Não faça isso. Outra coisa, procure ser objetivo e demonstrar confiança, falando firmemente e olhando sempre nos olhos, passando a confiança de quem está falando a verdade, de quem tem conhecimento daquilo que está falando, de quem está em paz, de quem está convicto da identidade que tem Cristo. Por quê? Porque eu falo, tudo isso, essas dicas que eu estou te dando, eu dou como empresário, como quem contrata funcionários constantemente, como quem já teve centenas de funcionários. E eu posso falar, é muito ruim um funcionário que está numa entrevista de emprego e não passa confiança. Eu não contrato. Ele não consegue olhar nos meus olhos, eu não sinto firmeza no que ele faz, ele perde a oportunidade por causa disso. Pode ser que seria um ótimo funcionário, pode ser que sabia tudo que eu precisava que ele soubesse, mas como não transmitiu essa confiança, eu não paguei para ver. É importante você lembrar isso. Nem o empresário está disposto a pagar para ver. É muito raro, né, uma situação onde o empresário fala, tá bom, eu vou arriscar. Por quê? Porque o tempo que ele gasta arriscando e o recurso não vai voltar mais, é desperdiçado se der errado. Então eles não se arriscam, né? Então procure passar essa confiança. Outra coisa importantíssima, se esforce para demonstrar o quanto que a empresa vai ganhar se ela te contratar. Então eu vou fazer uma pergunta aqui e infelizmente eu já sei que a maioria não sabe responder. Quais são os seus diferenciais como um funcionário numa empresa? Sabe a resposta? Agora eu vou te responder. É que você errou na resposta. Porque, infelizmente, a maioria esmagadora dos irmãos erram na resposta. Porque eles colocam como diferenciais coisas que são obrigatórias. E aí vira numa hora dessa na entrevista e fala, eu sou responsável, eu chego no horário. Eu não roubo. Eu não minto, eu não engano. Presta atenção, querido. Isso daí é obrigação sua. Não roubar, não mentir, não chegar atrasado, pelo amor de Deus, isso daí ninguém está esperando que você faça mesmo, não. Mas tem gente que está achando que isso é diferencial, não é. Infelizmente, nós estamos numa época da nossa geração que está muito ruim a coisa, realmente. O povo está achando que falar a verdade é diferencial, que chegar na hora é qualidade. Presta atenção, chegar na hora não é qualidade. Ser pontual não é qualidade nenhuma. Tá me ouvindo? Nenhuma. Pontualidade é obrigação. Se você não é pontual, você está falando mal já a seu respeito, você está passando uma péssima impressão, é um desvio de caráter se você não tem compromisso com o horário. Isso eu estou falando, é claro que tem as exceções, tem as situações que acontecem que fogem do seu controle, mas eu estou falando como alguém que de costume faz parte do seu estilo de vida, marcar e não ter compromisso com o horário. Se der, chega. Não ande por esse caminho.
né? Saiba ter compromisso com suas coisas. Mas não acho que ter compromisso e responsabilidade são diferenciais. Não são. É muito ruim uma empresa que está procurando funcionário apenas que chegue no horário, que não roube e não minta. Isso daí é muito ruim, não tem muito futuro em empresa dessa. Porque isso daí é o básico de cada um. Pelo contrário, não fez uma dessas coisas, tem que perder o emprego, né? Então não coloque como diferencial algo que é obrigatório. Então presta atenção, quais são os diferenciais? Sempre parta do princípio do seguinte, é quanto de retorno eu vou dar para essa empresa. Seu diferencial é o seguinte, eu vou aprender rápido o que vocês têm para me ensinar, eu vou aplicar novas técnicas, eu vou atrás de mais conhecimento, eu vou procurar ser o mais eficiente possível, eu vou procurar bater todos os alvos, eu vou procurar antecipar os prazos, então você vai superar as expectativas daquela empresa. Aí você é diferenciado. Por quê? Porque infelizmente hoje a gente só tem um monte de gente que faz o básico. Um monte de gente que não pensa o negócio, um monte de gente que não tem ideias, um monte de gente que vai lá, bate o ponto e fica lá vegetando, esperando alguém mandar ele fazer alguma coisa. Então, quando a empresa encontra alguém que é proativo, que dá ideias, que cria soluções, que arruma novos projetos, que é rápido naquilo que tem que fazer, aí ele é diferenciado. Aí essa empresa vai valorizar, aí essa pessoa vai crescer. Né? Tem sempre um livro que eu gosto de indicar, inclusive um conteúdo que eu vou dar para todo mundo que cadastrar lá no meu site, no rafaelalmeidaplay.com, você vai cadastrar lá e eu vou te mandar o e-book dessa live e vou te mandar o e-book desse livro, caso você não tenha ele ainda, porque é permitido, que é o livro Faça o que tem que ser feito e não apenas o que lhe pedem. Ele é um ótimo exemplo disso, porque ali é recheado de testemunhos de pessoas, de casos, de pessoas que fizeram além. Por quê? Porque se você faz o básico já está resolvido, o seu salário é o pagamento. Agora, se você faz além, aí a empresa vai ter um problema, ela tem que achar uma forma de te recompensar pelo que você fez além. É aí que vem as promoções, é aí que vem o crescimento, é aí que vem a multiplicação. Então você tem que encontrar esses diferenciais. Vamos avançar? E outra coisa que também precisa ser um diferencial é você ter disposição de aprender. É você não ter preguiça de aprender. É você ter disposição de ler, de fazer cursos, de assistir vídeos, de participar de eventos, de fazer o que for necessário para aprender rápido o que você tem que saber para desempenhar bem a função, para fazer bem o que você tem que fazer e assim também expandir visão. Você tem que sempre lembrar de algo. Olha aqui para mim, porque eu quero vender um peixe poderoso para você aqui agora. Olha aqui, no meu olho, aqui na bolinha. Conhecimento é visão. E quanto mais longa a sua visão alcança, mais longe você vai chegar. Então, cada livro que você lê, cada curso que você faz, cada evento que você vai, expande um pouco mais o raio de alcance da sua visão. Então, você como um funcionário que se compromete a evoluir constantemente, você com certeza vai crescer dentro da empresa. E essa empresa vai te valorizar. Não tenha medo disso. Toda empresa que percebe o funcionário disposto a crescer, a aprender, a adquirir conhecimento e a ser cheio desses diferenciais que eu falei agora há pouco, ela vai valorizar, ela não quer perder esse funcionário. Né? E também, caso ele saia da empresa, não vai faltar portas abertas para ele entrar em outra. Então, tenha disposição de aprender. Vamos avançar, senão não vai dar tempo de eu falar tudo, porque tem muito conteúdo. Agora eu vou falar da visão de um empresário. Eu estou do lado de cada mesa agora na entrevista. O que uma empresa espera de um funcionário? É importante você entender isso. Muita gente acha que o que você tem que aparentar numa entrevista é competência. E o que seria essa competência? Seria o seguinte, eu vou contratar alguém que eu não vou ter que ensinar nada para ele, ele é perfeito, ele já sabe de tudo, ele é extremamente competente, habilidoso e pronto, eu vou largar ele lá e ele vai andar sozinho. Eu quero te falar da visão de um empresário. Esse funcionário não existe, nem o empresário está procurando ele. O que o empresário está procurando é justamente a pessoa que está disposta a se tornar esse profissional competente, mas não que já esteja pronto. Então, o que um empresário busca num profissional? Numa pessoa que ele vai contratar? Busca essa atitude, né? essa atitude de quem quer crescer, de quem quer se tornar profissional, de quem quer se capacitar, de quem tem clareza da oportunidade que está recebendo. Primeira coisa, então, é essa atitude. Segunda coisa, busca fidelidade, constância, fidelidade. Sabe por quê? Porque está péssimo, irmãos. Quero te dar uma dica.
Se você está me ouvindo, está desempregado, eu quero te avisar, talvez o motivo que você não tem conseguido emprego rápido não é por causa de coronavírus, não. É porque alguns currículos eles são incontratáveis. Por quê? Porque tem 10 lugares que você trabalhou nos últimos 2 anos. É ruim para o empresário contratar uma pessoa que não para em lugar nenhum, que trabalha um pouquinho de tempo em cada lugar, mostra que é uma pessoa inconstante, infiel. Qualquer oportunidade melhor ele já sai e vai para outro lugar. Qualquer um que oferece R$50 a mais já leva. Entendeu? Fica o tempo todo procurando outra coisa, nunca está satisfeito. Né? Fica falando, né, mal da empresa, não valoriza a oportunidade. Essa infidelidade faz com que realmente você estagne e até retroceda. Então você precisa voltar aos velhos tempos, né, de profissionais que trabalhavam 20 anos na mesma empresa, 15 anos, 10 anos, né, no mínimo. Mas não, hoje, 2, 3 meses, não está feliz, já pede para sair. Qualquer crise que acontece, já quer pôr a empresa na justiça. Já questiona o dono como se fosse sócio da empresa e qualquer coisa já está falando mal. Então essa infidelidade, essa inconstância vai fazer com que as portas se fechem mesmo. Aí precisa de muito milagre da parte de Deus, mas não para arrumar um emprego para você. O milagre não é arrumar emprego. É importante você entender isso. Tem gente que está achando que o milagre que Deus vai fazer é arrumar emprego para você. Não é. O milagre é mudar você. É verdade. O milagre monstruoso que Deus vai ter que fazer é mudar você. Né? Porque de repente você é mimado, você é cheio de não me toque, de repente você é fofoqueiro. E eu estou falando dessas pessoas, não estou atacando todo mundo que está me assistindo aqui não, pelo amor de Deus, misericórdia. Mas eu estou falando dessas pessoas que não conseguem parar em lugar nenhum. E trabalha 2, 3 meses no lugar e já sai. Por quê? Porque é cheio dessas falhas de caráter, falhas de atitude, falhas de postura, falhas de identidade. E aí então vai ser um grande milagre Deus mudar você. Ainda bem que Ele é bom de fazer milagre, né, irmãos? Mas o primeiro elemento necessário para que o milagre aconteça não é nem a fé, é a necessidade. Se você reconhece que esse elemento ele é real, que você precisa desse milagre, você tem que orar e pedir para Deus: Senhor, faz um milagre na minha vida. Eu não quero ficar nesse jeito. Eu não quero ser essa pessoa inconstante, eu não quero ser fofoqueiro, eu não quero ser maldoso, eu não quero andar pelos frutos da carne, maledicência, não quero andar pela ira, pelo meu temperamento. Eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, Gabriela. Não, né? Eu conheci o Senhor e o Senhor muda a minha vida, muda a minha história, muda a minha mente, muda a minha identidade, minha realidade, muda tudo. Então, ore por esse milagre. Amém? Outra coisa que todo empresário procura: empreendedorismo. Aí você fala: uai, pastor, peraí, é para trabalhar de funcionário, ele está procurando um empresário? Não, presta atenção, porque tem muita gente que não sabe a diferença do conceito. O conceito de empreendedorismo não é uma pessoa que é empresária. O empresário é empresário, o empreendedor é quem cria soluções para resolver, para solucionar problemas. Então você pode ser um empreendedor como um funcionário dentro de uma empresa, porque você fica tendo ideias e criando soluções para resolver as coisas, para melhorar o processo, para aumentar faturamento, para diminuir custo. Você é essa pessoa proativa para criar soluções. Então você tem uma roupagem, uma mentalidade empreendedora, e que vai vir na medida que você estuda, na medida que você participa de cursos, na medida que você lê. Aí você vai ativando essa identidade empreendedora. É lógico que tem talento também, tem unção da parte de Deus, você pode orar e Deus pode sim te dar isso, sabedoria principalmente, mas é imprescindível que você seja esse tipo de gente. Presta atenção, porque você sempre tem que comparar os opostos, né? Então, o que é o oposto de uma pessoa empreendedora? Vamos lá, profundo o que eu vou te falar aqui agora. Uma pessoa empreendedora é uma que cria soluções para resolver problemas. Resumindo, ela é uma resolvedora de problemas. E qual que é o oposto disso? O que é? É uma pessoa que só transporta problemas. Chega uma situação na mão dela, ela fala: não, procura fulano, procura ciclano, não tem nada a ver comigo, não tenho nada a ver com isso, não é do meu departamento, não quero saber disso. Ou seja, é uma pessoa que tira o corpo fora. O oposto do empreendedor é o isentão de hoje em dia, que está famoso aí a expressão por causa da política, né? É a pessoa isenta, ela quer ser a Suíça, quer ser neutra. Não, vocês se matam aí, não tem nada a ver comigo. Não, querido, você tem que criar soluções. Chegou o problema diante de você, resolva.
Sabe algo que está em falta no mercado? Na igreja, nas ruas, nos trabalhos, dentro de casa, nas famílias. Está faltando resolvedores de problema. Tem muito transportador de problema, muito justificador de problema, muito murmurador de problema, mas está faltando resolvedor de problema. Então, em nome de Jesus, se posiciona e receba unção da parte de Deus para ser alguém que resolve os problemas. Amém? Vamos avançar. Quarta coisa que uma empresa está procurando num funcionário: caráter. E o que seria esse caráter? Seria você fazer como para o Senhor. A palavra de Deus diz o seguinte: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, crendo que dele vem a recompensa. Porque a Cristo, o Senhor, é que está servindo, não a homens. Ou seja, presta atenção, tem muita gente que não entendeu ainda. Vou chegar pertinho aqui, ó. Você não trabalha para homens, você trabalha para o Senhor. Você está sendo contratado por uma empresa, o salário vem de lá, mas quem te paga e quem abriu a porta para você é o Senhor. Então você vai trabalhar e vai dar o seu melhor, vai ser responsável, vai ser honesto, vai ser tudo que a empresa espera que você seja, vai ser proativo, vai ser empreendedor, vai ser fiel. Não é por causa da empresa, não é por causa do salário, é por causa do Senhor. E você vai fazer com excelência, você vai valorizar, você vai honrar, você vai servir, porque você está fazendo para o Senhor, crendo que é dele que vem a recompensa. Porque o caráter é isso que você faz quando ninguém está olhando. Agora, se quando você sabe que Deus está olhando o tempo todo, não tem hora que Ele não está olhando, e o tempo todo você está servindo a Ele, o tempo todo a sua atitude vai ser boa. E aí, então, a empresa vai poder contar com você quando ela não está te vigiando. É muito ruim uma empresa que tem que colocar câmera em cada sala. Tem que vigiar minuto a minuto. Por quê? Porque não confia no caráter do funcionário. Então seja esse que serve o Senhor. E não vai faltar portas abertas para você. E a última coisa dentro desse tópico, que uma empresa procura num funcionário, é alguém que quer assumir a diretoria, assumir o controle da empresa e deixar o dono da empresa tirar férias em paz. Todo empresário busca um braço direito, meu querido. Todo empresário busca alguém que ele vai poder confiar a empresa na mão e vai descansar em paz. Todo empresário precisa ter qualidade de vida, precisa ter tempo com a família, precisa desfrutar daquilo que ele sonhou, mas às vezes ele não pode porque ele não tem na mão de quem deixar na ausência dele. Então seja essa pessoa. Seja essa pessoa que vai assumir, que vai dar ideias, que vai ser responsável, que vai cuidar como se fosse seu, porque você está fazendo para o Senhor. E aí você vai se tornar esse braço direito, porque você vai se tornar um discípulo do dono da empresa. Você vai se tornar alguém que serve, alguém que multiplica, né, o que ele faz, alguém que honra, alguém que respeita. E aí as portas vão se abrindo até que você se torne esse braço direito. Então, em algum momento, você vai entender isso e isso vai virar uma chave dentro da sua vida. Eu creio em nome de Jesus. E aí a última parte que eu quero falar, tem mais conteúdos nesse e-book, não vai dar tempo de eu falar tudo para você, por isso que é importante você baixar ele. Tá aí o site rafaelalmeidaplay.com, você vai se cadastrar lá, você vai baixar esse e-book da live de hoje e você vai se cadastrar para participar da Semana Revolução dos Negócios, que vai ser semana que vem, né, do dia 1 ao dia 5. Nós vamos fazer uma semana de conhecimento, na semana que vem ou na outra, agora eu confundi, na outra, sem ser semana que vem, na outra ainda, estou confundindo as datas. Então o que vai acontecer? Eu vou fazer live todos os dias até lá, mas nessa semana, do dia 1 até dia 5, vai ser uma semana onde nós vamos ter um grupo exclusivo no Telegram, com todo mundo que estiver participando, uma comunidade no Facebook, eu vou cair para dentro para divulgar os negócios de todo mundo. Eu vou conectar minha linha de contato para colocar um para fazer negócio com o outro. Eu vou dar ideias, eu vou colocar mais pessoas junto para ativar o seu negócio, para ativar essas ideias. E vai ser uma semana revolucionária, né? De graça, online, pela internet, mas você tem que cadastrar porque vai ser por outro site. Eu não vou confiar em Instagram e YouTube porque eles não estão segurando, né? Não está constante. O pastor Luiz, semana passada, teve problema com isso. Teve 2 dias que eu tentei fazer live e não consegui, porque eu não consegui entrar ao vivo, né, por causa da quantidade de coisas que tem, então eu vou usar um outro site. Então você precisa se cadastrar lá, rafaelalmeidaplay.com. E a última coisa que eu quero falar para você, e que é importante, eu não quero deixar de falar, e vou encerrar falando disso, e vou orar por você aqui ainda hoje, nós ainda temos 9 minutos juntos. Como eu disse, no e-book ainda tem muitos outros materiais, o conteúdo que eu não vou dar tempo de
compartilhar aqui agora. Mas a última coisa eu quero falar para você, eu também sinto que é da parte de Deus e vai ser confrontativo, mas eu creio que Deus vai abrir os olhos de alguns aqui. É você conseguir definir a diferença de emprego versus empresa. Por quê? Porque eu sinto, irmãos, da parte de Deus, tem muito irmão que está desempregado, procurando emprego, mas não é isso que Deus tem para você. Deus quer que você empreenda, que você abra um negócio. Deus quer que você se torne um empresário. E você tem resistido a isso por causa de medo, por causa de frustrações do passado, por causa de conceitos errados que você criou a respeito do que é ser empresário, ou porque você está olhando para você, para a sua incapacidade e só colocando dificuldade. Mas eu quero que você medite nisso agora. Então, presta atenção, porque durante um período de crise, em uma nação como que nós estamos vivendo hoje, surgem diversos casos de pessoas capacitadas que passaram muito tempo desempregadas e resolveram então mudar. Foram empreender, abrindo o próprio negócio. E daí surgiram grandes empresas que existem hoje, com testemunhos de muita prosperidade. Então você tem que saber hoje o que Deus quer para você. Porque talvez você está batendo na porta do emprego e ela não vai abrir. Porque o que Deus tem para você é um negócio e não uma empresa. Então eu quero falar isso para você aqui hoje. O que eu preciso para poder abrir uma empresa? São 5 coisas. Só 5. Estou falando da parte espiritual. Primeiro, é ter uma palavra de Deus. Talvez eu estou aqui sendo aqui para você essa palavra de Deus. Eu estou respondendo para você a sua oração de agora mais cedo. Né? Rapaz do céu, eu sinto claramente. Teve gente hoje em dúvida com isso. Senhor, meu Deus, será que eu monto um negócio? E eu estou aqui hoje sendo um profeta respondendo a sua oração de hoje de manhã. Né? Eu sinto claramente, talvez não, eu estou afirmando, tenho certeza. Teve gente que orou hoje questionando isso e eu estou sendo usado por Deus aqui para responder essa oração para você. Então a primeira coisa que você precisa é isso, uma palavra de Deus. Você tem clareza, é o que Deus quer para você, pronto. Segunda coisa, você tem que ter uma ideia, algo que você vai fazer, uma ideia diferenciada, alguma coisa que Deus já te deu a unção para isso, a capacitação sobrenatural do alto para fazer isso. A terceira coisa é disposição para aprender, é ir atrás de cursos, de conteúdo, é participar da semana Revolução dos Negócios, é estar conectado com outros empresários, é vir atrás de mim para me pedir ajuda, né? Porque eu estou aqui para te servir, para te ajudar nisso. E aí você tem que aprender, você tem que consumir muito material natural e tem que gastar tempo com aconselhamento e com dicas também. A quarta coisa, buscar ajuda sempre. Então você tem, igual eu falei, você tem a mim, você tem outras pessoas próximas a você que você pode pedir ajuda, você tem órgãos que existem para te ajudar, como o Sebrae, por exemplo. Então não sai tendo ideia e sai fazendo as coisas, não. Vai pedindo ajuda, vai recebendo esse auxílio e vai andando na direção que Deus vai te dando. E a última coisa, que é fundamental, é perseverança. Por quê? Porque não é fácil. Tem muitos desafios, tem muitos obstáculos, tem horas que são ruins, tem dias que são realmente grandes desafios, mas você não vai desistir. Por quê? Porque Hebreus capítulo 10 fala de quem você é, de qual time que você participa. E fala o que a respeito de nós, povo de Deus. Fala, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Você é esse que não retrocede. Se teve paz e sentiu a direção de Deus e avançou, é dali para frente, mas você não anda para trás. Você não retrocede, você não desiste das coisas que Deus colocou na sua mão, mas você avança sempre em nome de Jesus. E aí um texto que eu quero terminar lendo ele para você, está lá em Romanos, capítulo 8, no versículo 28 ao 30. Eu vou ler e vou orar por você. Então, se não der tempo depois, eu quero só finalizar reafirmando. Você precisa se inscrever lá no rafaelalmeidaplay.com para baixar o e-book dessa live, outros materiais que eu vou dar lá, e se inscrever na Semana Revolução dos Negócios, que eu vou fazer através de outra plataforma, uma semana de encontros digitais, mas com um monte de estratégias para fazer você ter resultado. Então vamos lá, Romanos 8, 28 ao 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, resumo da ópera aqui para você. O que garante o seu sucesso não é a sua piedade,
não é a sua santidade, muito menos o seu esforço. Mas é você ter clareza disso, que você é conforme a imagem do Filho de Deus. Você está vestido da justiça de Cristo. Tem favor de Deus sobre a sua vida. Você não precisa passar aperto, você não precisa passar necessidade, você não precisa depender de assistencialismo. Você vai prosperar, você vai ser feliz, porque você está vestido da justiça de Cristo. Toda punição para o seu pecado foi pago na cruz. E hoje você tem acesso à graça, ao amor, ao favor de Deus. Então, quando você entende isso e passa a viver de acordo com isso, você entra para a esfera da fé e para desfrutar realmente do favor de Deus que está sobre a sua vida. E eu quero finalizar essa live orando por você por isso, para que realmente você seja tomado de fé, que é a identidade de Cristo, né? A imagem de Cristo está sobre você. Por isso você não vai ficar desempregado, você não vai ficar dependendo de ajuda, de assistência social, você não vai passar aperto, pelo contrário, você vai se levantar como um vencedor, que vai abençoar a vida de outros, que vai se levantar como um mantenedor da palavra para levar além a mensagem do Evangelho da Graça e para prosperar em todos os seus caminhos, amém? Então feche seus olhos, deixa eu orar por você. Pai, eu quero abençoar agora cada um desses irmãos. Ô Espírito Santo de Deus, enche agora, Senhor, enche agora, assim conforme eu tenho visto agora pelos olhos da fé, eu quero que eles vejam também pelos seus olhos espirituais. Enche os seus corações de fé agora, Senhor. Eu vejo claramente como um recipiente, um vaso, que está enchendo ao ponto de transbordar. E o Senhor está enchendo agora seu coração de fé como esse vaso que transborda. A fé está enchendo seu coração. E não tem coronavírus, não tem quarentena, não tem crise, não tem dificuldade, não tem debilidade, não tem falta de nada. Tudo é suprido na cruz através do sangue de Cristo. E você vai sim crescer, prosperar, avançar, multiplicar, ser feliz, cumprir com o propósito de Deus na sua vida e receber dia após dia a manifestação dessa glória de Deus. O nome dele vai ser glorificado através da sua vida, dos seus resultados, da sua família e de tudo que diz respeito a você. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você crê nisso, meu irmão? Recebeu com fé? Enquanto eu estava orando, eu vi claramente a visão espiritual disso, num vaso enorme, um vaso grande, do meu tamanho. E ele estava enchendo ao ponto de transbordar e começou a cair para os lados. E eu quero profetizar sobre a sua vida que assim é a bênção de Deus que está sobre você. Ela te alcança, ela te enche e ela transborda. E você é abençoado, mas quem está perto de você desfruta dessa bênção do Senhor que está sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Então eu quero finalizar reforçando a última vez. Vai lá, rafaelalmeidaplay.com, cadastra para você participar da Semana Revolução dos Negócios, baixar o e-book dessa live e participar comigo de todas essas estratégias que o Senhor tem me dado. Todos os dias vamos ter live a partir de hoje. Então daqui, essa semana que vem, na outra, 3 semanas direto de conteúdo. Não perca, se organiza, todos os dias às 18 horas, com exceção de amanhã. Amanhã vai ser às 19, porque vai ser junto com o pastor Paulo Rogério lá de Jataí. Os demais dias todos às 18 horas. Estou esperando você, creio que vai ser poderoso. O Senhor vai encher a cada dia o seu coração de fé. Você vai ver os seus resultados, as suas finanças, a sua família sendo impactado pelo que a palavra de Deus pode fazer. E em nome de Jesus nós vamos desfrutar disso tudo junto, amém? Então meu pedido para você, para encerrar, além de cadastrar, compartilhe essa live. Ela vai ficar salva no meu canal no YouTube, Rafael Almeida Play, e também no IGTV aqui no meu Instagram. Então compartilhe ela com todo mundo que você conhece, incentive quem você conhece que está desempregado, ou empreendedores, né, ou quem está em dúvida se arruma emprego ou abre um negócio. Compartilha, leva essa mensagem adiante para gerar fé, para gerar força, para gerar ânimo e esperança no coração de todos, amém? O povo está mandando aqui um Deus abençoe, amém, meu encargo, glória a Deus, tudo é o Senhor. Aleluia, um monte de glória a Deus, um monte de abraço, amém. É isso aí, queridos. Se você puder fazer esse enorme favor, compartilha. Pega esse vídeo agora, manda para todo mundo que você conhece. Ele já vai estar no meu IGTV agora e daqui a pouco no meu YouTube. Compartilha, seja um propagador de boas notícias, de estratégias, de ideias e de tudo aquilo que Deus não só pode, porque Ele é poderoso para fazer, mas Ele quer fazer. Porque Ele nos ama e quer nos ver felizes, prosperando, alegres.
nele a cada dia. Amém? Deus abençoe vocês, estamos juntos, fiquem na paz do Senhor.